Você já se perguntou como era o mundo antes do dilúvio? Como viviam as pessoas? Quais eram suas crenças, sua moral, sua relação com Deus? O relato bíblico do dilúvio não apenas descreve um juízo divino, mas também nos oferece um vislumbre do que foi a humanidade antes da maior catástrofe registrada nas Escrituras. Hoje, vamos mergulhar profundamente no que a Bíblia revela sobre o mundo antediluviano, seu ambiente físico, social, espiritual e moral. Vamos também refletir sobre o que essa narrativa ensina para a nossa vida e para os dias atuais. Se você deseja crescer no conhecimento da palavra, compreender melhor as origens da humanidade e aprender com as advertências de Deus, inscreva-se agora no canal Sopro Divino. Sua inscrição fortalece em nossa missão de levar a verdade bíblica com profundidade, amor e fidelidade. Como está escrito em Mateus 24, 37. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Prepare-se para uma viagem às origens da humanidade e para profundas reflexões espirituais. O ambiente físico antes do dilúvio, uma terra diferente. O mundo antes do dilúvio era fisicamente distinto do que conhecemos hoje. Em Gênesis 2, de 5 a 6, lemos: porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face do solo. Isso sugere que antes do dilúvio não havia chuvas como conhecemos, mas um sistema de irrigação natural, talvez uma espécie de estufa planetária. Além disso, Gênesis 1:7 fala de águas acima do firmamento. Muitos estudiosos defendem que existia um dossel de vapor sobre a Terra, criando um ambiente com clima ameno, sem extremos de temperatura, e possibilitando longevidade extraordinária. Adão viveu 930 anos, Matusalém 969 anos. Gênesis 5. Esse ambiente propício favorecia a saúde e vitalidade física. A terra era exuberante, fértil, com abundância de recursos naturais, capaz de sustentar uma população crescente. A população, um crescimento explosivo. Em Gênesis 6, dos 1 a 2, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. A humanidade crescia de forma exponencial. Adão e Eva tiveram múltiplos filhos e filhas. Gênesis 5:4. Se considerarmos a longevidade e a fertilidade, é possível que nos dias de Noé, a população mundial estivesse na casa de milhões. Esse crescimento não foi apenas numérico, mas também cultural e tecnológico. Em Gênesis 4, 20 a 22, encontramos referências a Jabal, pai dos que habitam em tendas e possuem gado; Jubal, pai de todos os que tocam harpa e flauta; e Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A sociedade antediluviana era avançada em pastoreio, música e metalurgia. O avanço da corrupção moral, apesar do progresso material, espiritualmente o mundo se degradava. Gênesis 6:5 resume: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A violência, a imoralidade, a injustiça e o egoísmo proliferavam. O termo hebraico para corrupção implica decadência, destruição, degeneração. Em Gênesis 6:11, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência.
Essa não era uma corrupção superficial, mas total. A humanidade havia pervertido os valores divinos, entregando-se ao pecado sem freios. Os filhos de Deus e os filhos dos homens. Um enigma teológico, um dos trechos mais enigmáticos sobre o mundo antediluviano é Gênesis 6, 1 a 4, que fala dos filhos de Deus casando-se com as filhas dos homens. Quem eram esses filhos de Deus? Há 3 interpretações principais. Anjos caídos. Muitos sustentam que filhos de Deus são anjos que se rebelaram, tomaram mulheres humanas e geraram os nefilins, gigantes e homens de fama. Essa visão se baseia em textos como Judas 1, 6 e 2 Pedro 2, 4, descendentes de Sete. Outros defendem que eram homens piedosos, descendentes de Sete, que se misturaram com as filhas de Caim, levando à corrupção moral e espiritual. Líderes poderosos, há quem interprete como sendo reis ou chefes tribais, que abusaram de seu poder, tomando mulheres à força. Independentemente da interpretação, o resultado foi violência, perversão e idolatria generalizadas. A paciência divina diante do pecado. Apesar da crescente maldade, Deus não agiu precipitadamente. Em Gênesis 6:3, Deus declara: "O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos." Essa afirmação é entendida por muitos como o prazo de graça que Deus concedeu à humanidade antes do juízo do dilúvio. Durante esse tempo, Deus levantou Noé como pregador da justiça. Em 2 Pedro 2:5, lemos: "Deus preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas." Mesmo diante da corrupção generalizada, Deus estendeu misericórdia e chamou ao arrependimento. A espiritualidade dos dias de Noé, indiferença e incredulidade. Em Mateus 24, 38 a 39, Jesus descreve a geração de Noé. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Essa descrição revela uma sociedade indiferente à pregação de Noé, voltada apenas para seus prazeres e interesses imediatos. A incredulidade dominava. Hebreus 11:7 diz que pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça. O mundo antediluviano rejeitou a advertência divina, preferindo a satisfação imediata à preparação para o juízo vindouro. O papel de Noé: justiça em meio à depravação. Enquanto a humanidade afundava na depravação, Deus encontrou em Noé alguém que ainda andava com ele. Gênesis 6, 8 a 9 afirma: "Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos." Noé andava com Deus. Noé não era perfeito, mas era íntegro e sensível à voz de Deus. Em meio a uma geração corrompida, ele cultivava uma vida de retidão. Por isso, Deus o escolheu para preservar a raça humana, os animais e a revelação divina. Imagine o que foi para Noé obedecer ao chamado divino de construir uma arca durante décadas, numa época sem chuvas e sem precedentes de juízo semelhante. Hebreus 11:7 revela que ele fez isso com temor e por fé. Noé é um exemplo de fé prática. Perseverança e obediência contra a lógica humana e contra o mundo ao seu redor. A construção da arca, fé, trabalho e escárnio. A arca era gigantesca, cerca de 135 metros de comprimento, 22 de largura e 13 de altura. Gênesis 6, versículos 14 a 16,
fornece as dimensões e materiais. Deus deu a Noé instruções detalhadas para construir uma embarcação capaz de preservar a criação. Imagine o escárnio que ele sofreu. Décadas de trabalho, sem apoio, sendo zombado, desacreditado, enquanto todos continuavam suas vidas, como se nada fosse acontecer. Mas Noé não parou. Isso nos ensina que fé verdadeira se manifesta em obediência constante, mesmo quando não se vê os resultados. Construir a arca era construir esperança. Era manter viva a promessa de salvação, mesmo em um mundo entregue à sua própria destruição. O mundo espiritual, anjos caídos e corrupção total. Voltando à questão dos filhos de Deus, muitos estudiosos conectam Gênesis 6 com textos como 1 Pedro 3, 19 a 20 e Judas 6 a 7, que falam de anjos que não guardaram seu estado original. O livro de Enoque, um texto apócrifo, mas influente na tradição judaica, descreve esses seres como anjos que se rebelaram, se uniram a mulheres humanas e ensinaram feitiçaria, guerra, vaidade e idolatria à humanidade. Embora não canônico, o livro de Enoque reforça a ideia de que o mundo antes do dilúvio estava imerso em uma corrupção espiritual intensa. Era uma era onde a fronteira entre o espiritual e o físico havia sido violada de maneira inaceitável. A maldade não era apenas humana, era alimentada por influências espirituais caídas. O juízo de Deus, inevitável e total. Deus então decide executar juízo. Gênesis 6, 7, disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei. Mas mesmo o juízo divino vem acompanhado de aviso, de tempo, de oportunidade para arrependimento. Durante 120 anos, Noé pregou. A arca foi construída como sinal visível de que o fim estava próximo. Deus sempre avisa antes de agir. Sempre dá oportunidade antes do juízo. Mas chega um momento em que o tempo se encerra. Gênesis 7,16 nos diz: e o Senhor fechou a porta. A porta da arca representa a porta da salvação, aberta por muito tempo, mas finalmente fechada pelas mãos de Deus. A arca, tipo de Cristo. A arca é um símbolo de salvação, um tipo de Cristo. Assim como a arca salvou Noé e sua família do juízo, Cristo é a arca espiritual que salva todos os que entram nele. João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. A arca era única. Não havia plano B. Assim também é Cristo. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Estar dentro da arca era estar seguro, estar fora era perecer. Assim é com a fé em Jesus. Ou estamos nele, ou estamos perdidos. Aplicações espirituais para os dias de hoje. Jesus comparou os dias de Noé aos dias do fim. Mateus 24, 37 a 39. Hoje, como então, o mundo busca prazer acima de tudo. A violência cresce. A fé é ridicularizada. A pregação do juízo é ignorada. Mas também hoje, Deus está construindo uma arca, a igreja. Ele continua chamando pessoas para entrarem nela, para serem salvas do juízo vindouro. Em 2 Pedro 3,9, lemos: o Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A porta ainda está aberta, mas um dia Deus a fechará. A memória do mundo antediluviano no presente, hoje, geólogos, arqueólogos e estudiosos do mundo todo
encontram sinais de um grande cataclismo global, camadas sedimentares em todo o planeta, restos de fósseis marinhos em montanhas, tradições de dilúvio em mais de 200 culturas diferentes. Essas evidências apontam para um evento global que marcou a Terra, exatamente como o dilúvio bíblico. A ciência, muitas vezes, confirma o que a fé já sabia. Houve um tempo em que Deus julgou o mundo.